Está se iniciando uma nova fase do automóvel no Brasil. Cadete, o carro dos anos 90.
Cadete foi desenhado de acordo com os mais rigorosos critérios de ergonomia para oferecer ótima visibilidade e acesso fácil a todos os comandos. Comparado com veículos similares, o Cadete apresenta maior espaço para a cabeça, pernas e ombros. O Cadete possui importantes equipamentos e opcionais indispensáveis para maior conforto, em sua maioria não disponíveis nos veículos concorrentes. Tampa do compartimento de malas. Alarme eletrônico antifurto. Calhas embutidas para o bagageiro. Sistema regulador da altura da suspensão traseira. Motor 1.8 a álcool ou gasolina, com um inovador sistema de fixação em 3 pontos.
esportivo. Este cadete está equipado com alarme original de fábrica. Isso evitou que ele fosse roubado. Se este carro fosse um Ford, um Volkswagen ou Fiat, o desfecho teria sido bem diferente. Esta preocupação com a segurança do patrimônio do futuro consumidor, a partir da fábrica, é apenas uma entre as muitas diferenças entre o cadete e seus concorrentes. Vamos conhecer o que é que o cadete tem que os outros não têm. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é o design inédito, o aspecto diferenciado das linhas. Todos os dias em nossas ruas é possível perceber como se chegou até essas linhas sem precisar recuar no tempo. Estes sisudos senhores, por exemplo, ainda estão no final dos anos 70. Linhas retas, duras, perfis e superfícies quadradas, faróis retangulares, aerodinâmica e estilo ultrapassados. Estes mostram que são indecisos. Nem anos 70, nem anos 80. Embora tenham frente em forma de cunha, linhas retas e superfície levemente arredondadas, a aerodinâmica continua prejudicada e o estilo indefinido. Estes parecem seguir as tendências dos anos 80. Linhas curvas, superfícies suaves e arredondadas, estilo leve, aerodinâmica correta, características que indicam um carro próximo dos anos 90, mas que ainda não chegou lá. O cadete já pertence aos anos 90. As superfícies extensas e suaves, o capô rebaixado, o perfil em forma de cunha e a traseira truncada se integram num todo, formando um volume de excepcional aerodinâmica, que detém o menor coeficiente de arraste entre os veículos nacionais, 0,30 no modelo esportivo GS. Também contribuiu para esse excelente resultado um item inédito e exclusivo do cadete: para-brisa e vidro traseiro colados diretamente na carroceria. Tecnologia de ponta que possibilita maior segurança, excelente acabamento e vedação perfeita. Qual deles é o cadete? Assim é mais fácil descobrir. O cadete é o único que tem faróis halogênios de alto desempenho, normal de produção em todos os modelos. Outra exclusividade do cadete: cintos de segurança dianteiros especiais, que oferecem posição de conforto
recolhimento automático quando as portas são abertas e ancoragem feita no próprio banco, que permite deslocá-lo sem mudar a regulagem do cinto. A moderna concepção do Kadett permite que ele ofereça um amplo espaço interno e, ao mesmo tempo, apresente o menor comprimento dentre os veículos de sua categoria. A largura interna é 5 centímetros maior do que no Escort. A distância do assento dianteiro ao teto é 6 centímetros maior do que no Voyage. O espaço para as pernas no banco traseiro é 12 centímetros maior do que no Voyage e no banco dianteiro é 4 centímetros maior do que no Escort. As diferenças ficam mais evidentes no total aproveitamento da capacidade de transportar carga. O Kadett tem calhas embutidas para o bagageiro, enquanto nos modelos Ford, Focus e Fiat é instalado nas tradicionais calhas salientes. Quando abrimos a porta do compartimento de bagagens do Kadett, fica evidente o espaço disponível e a facilidade em movimentar grandes volumes, características não encontradas no Escort e no Voyage. Para aumentar a capacidade do compartimento de bagagens, o banco traseiro do Kadett é dividido em 1/3 e 2/3, possibilidade que não existe na concorrência e que demonstra sua versatilidade para uso misto. Para corrigir o assentamento da suspensão traseira provocado pela carga, o Kadett é o único que oferece opcionalmente a regulagem a ar da altura da suspensão traseira. Maior torque e potência com melhor desempenho. Estas são as vantagens reais da mecânica Kadett sobre a concorrência, nas versões álcool e gasolina. Na prática, esse desempenho superior do Kadett é suportado pela exclusiva geometria da suspensão dianteira McPherson e pela suspensão traseira composta por molas tipo barril, com barra conjugada de geometria fixa e barra de torção. Além da estabilidade e segurança, esse conjunto é o responsável pela sensação de conforto incomparável que o Kadett oferece. Tradicionalmente, as montadoras oferecem 3 modelos diferentes para cada linha de veículos. O Kadett segue essa regra, mas com muitas vantagens. O SL oferece como equipamento estándar os seguintes itens que são opcionais no Escort L. Encosto ajustável para a cabeça. Tampa traseira do compartimento de bagagem. Controle interno dos espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito. Espelho retrovisor interno dia e noite. Acendedor de cigarros. Ventilador desembaçador. Bandeja protetora do motor. Desembaçador elétrico do vidro traseiro. Como se isso não bastasse, o Kadett SL tem o que o Escort L e o Voyage não têm. Por exemplo, alças no teto para os bancos traseiros. Espelho no parasol do lado direito. Revestimento total do porta-malas em carpete. Total revestimento interno em material moldado. Painel de instrumentos com revestimento almofadado. O SL pode também absorver uma parcela do mercado do Gol GL e do Uno CS, os quais, embora pertençam a um segmento de mercado inferior ao do Kadett, apresentam considerável volume de vendas e seus compradores poderão optar pelo Kadett SL, veículo muito
Mais uma exclusividade do Cadete SLE. Faróis e luz interna temporizados. Experimente abrir a porta da garagem ou verificar se os documentos ficaram no console. Numa noite escura, com um Ford, Volkswagen ou Fiat, vai ser preciso usar uma lanterna. Quando se procura um esportivo, as opções oferecidas pelo mercado são modelos maquilados e cheios de opcionais, como as adaptações feitas no Escort, Gol e Uno. Isso não acontece com o Cadete GS, porque ele nasceu esportivo. Sua excelente aerodinâmica e o alto desempenho do motor 2.0 deixam o XR3, o Gol GTS e o Uno 1.5R para trás. Enquanto o XR3 tem motor 1.6, o GTS e o Uno 1.5R têm motores 1.8 e 1.5, o Cadete GS tem moderno motor Chevrolet 2.0. Nos testes feitos com a concorrência no campo de provas de Cruz Alta, ele foi o de melhor aceleração e maior velocidade final em sua classe. Para monitorar todo esse desempenho, ele está equipado com um exclusivo computador de bordo com 7 funções: consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média, autonomia, cronômetro, temperatura externa e relógio. O XR3 e o GTS não têm este equipamento nem opcionalmente. A alternativa é lápis, papel e conhecimentos de física para acompanhar o seu desempenho. O GS tem também sistema de verificação de funções, conhecido como Check Control, que permite saber imediatamente as condições gerais do veículo, informando sobre falhas nos faróis e lanternas traseiras, falha na luz de freio, baixo nível do líquido de arrefecimento, do óleo do motor e do fluido de freio, desgaste das pastilhas dos freios e baixo nível de água do lavador dos vidros. Para checar estes itens no Gol GTS, é só passar no posto ou oficina mecânica mais próxima e verificar. A todo momento, a facilidade de manutenção oferecida pelo Check Control será constatada pelo motorista do Cadete. E ao longo do tempo, essa facilidade na manutenção se transformará em economia sentida no bolso. O GS é o único esportivo que apresenta coluna de direção regulável e a opção de direção hidráulica. O XR3 e o GTS têm essas mordomias para oferecer? Isso sem falar que o GS é o único equipado com lanterna traseira para neblina. O console e o painel de instrumentos do GS é o mais completo de sua categoria. Controles elétricos dos retrovisores, dos vidros das portas e até exclusivo rádio toca-fitas digital. Mudando a atenção para o exterior do GS, suas linhas modernas e atraentes são enfatizadas pelo acabamento monocromático, que inclui spoiler, para-choques, espelhos retrovisores e grade do radiador. Para o ideal arrefecimento do motor, o capô do GS apresenta saídas de ar. Os pneus são especiais, banda de rodagem mais larga e perfil mais baixo. E quanto ao XR3, GTS e Uno 1.5R? Festival de adaptações, faixas e adereços por todos os lados. É só conferir.
cujo nome é Sistema de Verificação de Dados, oferece continuamente ao motorista informações sobre dispositivos importantes do veículo. O instrumento visível é um conjunto com 7 lâmpadas, situado na parte central da almofada do painel. Ao ligarmos a chave de contato, as 7 lâmpadas acenderão, para que o funcionamento destas seja testado. Após 4 segundos, 6 deverão apagar-se, permanecendo acesa a segunda da esquerda para a direita. Esta lâmpada representa o funcionamento da luz de freio. Para que ela se apague, o motorista deve acionar o pedal de freio. Vamos mostrar pela ordem o funcionamento de cada uma das lâmpadas indicadoras. A primeira indica a queima dos faróis baixo ou das lanternas traseiras. O sistema acusará o defeito quando houver uma lâmpada queimada. O sistema mede a potência das 2 lâmpadas e indica que uma delas está com a potência diferente, 0, no caso de queima. Isso quer dizer que se lâmpadas de potência diferentes forem usadas, o sistema acusará, acendendo a indicadora. A segunda lâmpada indica o funcionamento da luz de freio. Também nesse caso, o sistema indica quando uma das lâmpadas está queimada, potência 0. Atenção! Acessórios do tipo brake light não podem ser ligados em uma das lanternas, pois isto criará nesta uma potência maior que na outra e o sistema acusará, fazendo a indicadora permanecer acesa. A terceira lâmpada indica o nível baixo de água no reservatório de expansão do sistema de arrefecimento. Ou seja, o motorista será alertado quando for evaporação ou vazamento, faltar água no sistema. A quarta lâmpada indica o nível de óleo lubrificante no cárter do motor. Se o nível estiver correto, a lâmpada se apaga após 4 segundos do contato e a leitura é guardada na memória do sistema. Uma nova leitura só será feita 4 minutos após o desligamento do veículo e um novo ligamento. Se o tempo entre desligar e ligar o veículo for inferior a 4 minutos, não será feita uma nova leitura de nível. A memória do sistema repetirá a mesma indicação anterior. Se o nível de óleo está baixo, a lâmpada não se apaga. Neste caso, a informação permanece na memória e uma nova medição é feita após 35 segundos entre o desligamento e o novo ligamento da chave de contato. Se o veículo estiver desnivelado, pode ocorrer indicação de falta de óleo. Neste caso, nova medição deve ser feita com o veículo nivelado. Se a lâmpada piscar intermitentemente, é sinal de falha no chicote de conexão do sensor. A quinta lâmpada indica o nível de fluido de freio no reservatório do cilindro mestre. Em caso de perda de fluido, ela acenderá até a correção do problema. A sexta lâmpada indica o desgaste das pastilhas do freio. Esta lâmpada permanece acesa quando o desgaste da pastilha provoca o rompimento do sensor. A sétima lâmpada indica o nível de água no reservatório do lavador dos vidros dianteiro e traseiro. Caso o nível fique baixo, a lâmpada permanecerá acesa até a correção do mesmo. O computador de bordo é um dispositivo processador de dados que fornece ao motorista informações que o ajudam a dirigir com economia e segurança. Os dados são fornecidos por um medidor de vazão de combustível, por um sensor que mede a distância percorrida, por um sensor de temperatura do ar externo e por um sensor que mede a quantidade de combustível existente no tanque. Este é o computador de bordo visível ao motorista. Ele possui 3 botões de comando, pela ordem. O primeiro da esquerda, chamado de função relógio, quando acionado, traz ao visor a hora. O do centro é o seletor de funções, ou seja, cada vez que é pressionado, muda a função apresentada no visor. O botão da direita é a tecla 0, ou seja, quando pressionado, com o visor em uma determinada função, esta reinicia as medições e cálculos a partir deste instante.
Com o visor na função hora, vamos acertar o relógio. Aperta-se a tecla 0 e a hora marcada começará a pulsar. Pressionando-se a tecla relógio, o valor pulsante mudará em uma unidade. Repete-se a operação até conseguir-se o valor desejado. Pressionando-se novamente a tecla 0, os minutos pulsarão. Na tecla relógio, muda-se para o valor correto. Pressionando-se mais uma vez o 0, o relógio funcionará normalmente. A primeira função conseguida pelo acionamento da tecla função é o consumo instantâneo, ou seja, quanto o veículo está consumindo de combustível a cada instante. Esse valor é fornecido em quilômetros por litros para velocidades acima de 10 km por hora e em litros por hora para o veículo parado ou para velocidades inferiores a 10 km por hora. Pressionando-se novamente a tecla função, o visor mostrará o consumo médio de combustível a partir do último zero na função até o momento da leitura. Se nesse momento for pressionada a tecla 0, o equipamento inicia uma nova medição de consumo médio. Pressionando a tecla função, aparece no visor a função velocidade média, calculada desde o último zero na função até o momento da leitura. Este cálculo leva em conta, inclusive, o tempo em que o veículo esteve parado, com a chave de contato ligada. Para se obter a velocidade média de um percurso, deve-se zerar o computador na função no início do trecho a ser percorrido. Pressionando-se agora a tecla função, aparece no visor a autonomia, ou seja, quantos quilômetros poderão ser percorridos com o combustível existente no tanque, considerando-se o consumo médio dos últimos 30 minutos. Para que esta leitura seja confiável, é indispensável que o abastecimento seja interrompido no primeiro desligamento da bomba e que o zero seja pressionado com a chave de ignição ligada e o visor do computador, nesta função. Este procedimento deve ser seguido sempre que se coloque mais que 5 litros de combustível no tanque. Quando a autonomia for igual ou menor que 50 km, o visor virá automaticamente para esta função e pulsará. Nesta condição, as outras funções poderão ser acessadas, mas o visor retornará para a função autonomia após 10 segundos. A próxima função é a de cronômetro. Este é disparado ao pressionar-se a tecla 0. Novo pressionamento dessa tecla para o cronômetro. Um terceiro acionamento faz o cronômetro voltar a 0. A última função, temperatura, registra em graus Celsius a temperatura do ar externo. Em função da localização do sensor adiante da admissão de ar para o radiador, as leituras se tornam exatas para o veículo desenvolvendo velocidades superiores a 15 km por hora. E agora vamos ver o que é possível mostrar do carro. Com vocês, o Cadete. Vai lá e descobre o carro. Vai lá, descobre o carro. Vamos, vai lá. Isso. Opa, liga a luz. Assim não dá.